enfrentamos problemas técnicos, né? Tivemos uma interrupção aqui na transmissão. Vamos tentar mais uma vez. Não está fácil hoje. A gente já teve problemas técnicos com o YouTube, que não nos permitiu fazer o nosso boletim no canal no YouTube, como a gente habitualmente faz. Começamos a fazer aqui no Facebook para não deixar de fazer o boletim nessa terça-feira, mas já voltamos a enfrentar problemas técnicos. Caiu aqui caiu a linha. Acho que o Facebook também não está num bom dia. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver vamos ver se a gente consegue fazer aqui essa meia hora de bate-papo sobre o Santos Futebol Clube. Vamos tentar superar, como gosta de dizer a torcida do Santos, contra tudo e contra todos, tá? Mas já sabe, se sumir a transmissão é porque realmente o Facebook não está num dia muito feliz, né? Nem o Facebook, nem muito menos o YouTube, que não foi possível, desta vez não foi possível fazer a transmissão no YouTube, tá? O Ramar Cardoso está aqui com a gente, pede um abraço aqui para Taubaté, no Vale do Paraíba. Boa noite para o Kleber de Paula, que é de Pedreira, interior de São Paulo. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Peço um pouquinho de paciência. O Carlos Alberto Soares, que estava esperando no YouTube. O Carlos Alberto, e para quem está chegando agora, o Rodrigo Ricardo Martins, nós tivemos um problema técnico com o YouTube. O sistema, o canal do YouTube que propicia fazer programas ao vivo, hoje está fora do ar e a gente não conseguiu. Nossa gigantesca equipe de técnicos não conseguiu colocar o YouTube no ar, então por isso que estamos aqui no Facebook. Só também o Facebook não está fácil, porque já caímos uma vez. Vamos ver se... sem problemas, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto Soares, uma boa noite para você. É que realmente o YouTube hoje está fora do ar não para ver vídeo. Você pode entrar lá e ver vídeo, mas o canal deles que transmite vídeo ao vivo não está funcionando, tá? O Vitor me dá um gancho aqui. E uma boa noite para o Marcelo Serrano, que fala de Alfenas, Minas Gerais. Ele pede um abraço para o pessoal da Peixefenas, a torcida do Santos em Alfenas, Minas Gerais. Um abração para todo mundo aí em Alfenas. O Vitor Bernardo pergunta se vamos passar de 14 mil na Vila. Acho que não, Vitor. Acho que não. Eu estava falando aqui justamente antes de cair a nossa transmissão, eu estava falando sobre a venda de ingressos. Foram vendidos 7.700 ingressos até essa vai vender mais amanhã, claro. A venda segue continua até o horário da partida, mas eu não acredito que chegue a 14 mil, não. Acho que vai ficar na casa dos 10, 11 mil. Eu, sinceramente, não vou dizer que eu esperava, porque eu confesso, eu nunca espero muita coisa da torcida do Santos. Mas eu acho que já era para estar esgotada a carga de ingresso, entendeu? A carga de ingresso, eu peço desculpas a vocês, eu não lembro exatamente, mas é cerca de 13 mil a carga de ingresso. Lembrando, eu estava falando antes de cair a nossa transmissão, tem o problema das cativas. O Santos não pode vender as cadeiras cativas, é um negócio que atrapalha demais. Isso é um tema, acho que valeria um programa só sobre esse tema das cativas. Mas, enfim, eu acho uma coisa chatíssima, que o Santos não pode, infelizmente, não pode dar tomado dos donos, mas, enfim, isso atrapalha demais o Santos, porque a maioria dos donos a maioria não vai aos jogos, e aí fica mesmo um jogo de grande público, fica lá a cadeira vazia. Acho isso. E o próprio presidente Zé Carlos Pérez também já disse que se incomoda com isso, mas não tem muito o que fazer, eu acho. Tá? Pelo menos por hora, não. Então, boa noite ao Adelson Pereira, que é de Santo André. Zé Cícero pergunta dos telões da Vila Belmiro. Não tem essa informação de telões, não, Zé Cícero. Não sei, não estou sabendo de telão nenhum, não. Tá? Enfim, o Carlos Alberto sugere, quando acontecer isso, para avisar pelo WhatsApp. É uma boa ideia, Carlos. Que foi uma coisa muito de última hora, a gente não teve tempo para... Peço desculpas a vocês pelo transtorno, tá certo? O Alifer, é isso? Alifer Souza, que fala de Santa Catarina, BC. Eu suponho que seja Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu estou supondo. Se não for, um abraço assim mesmo, mas eu conheço, já fui a Balneário Camboriú, um lugar muito bacana. Enfim. O Rodrigo fala aqui, o Alifer pergunta do Rodrigo, realmente não vai jogar o Rodrigo, tá? Se alguém tinha ainda alguma esperança de ver o Rodrigo jogar amanhã, não vai jogar. O Rodrigo, não, enfim, é aquela situação. Vou só recapitular, sei que vocês já sabem a história, mas só recapitulando. Ele foi convocado para a seleção
sub-23, aí está jogando em Toulon, não foi, né, e é só que a CBF não desconvocou, e enfim, ele não pode jogar. Ele não joga na seleção, porque não foi, e não pode jogar no Santos, tá? O Santos tentou por meio da justiça esportiva, mas não teve sucesso, enfim, não joga, e não só não joga, como se despede. Infelizmente, o Rodrigo não vai poder se despedir do Santos jogando. Ele vai se despedir amanhã. Amanhã o Rodrigo vai dar uma entrevista coletiva durante a tarde. E à noite, acredito que no intervalo do jogo, o Rodrigo vai ao campo para fazer uma saudação à torcida, uma despedida. É isso que vai acontecer com o Rodrigo. Infelizmente, não vai poder jogar, vai só dar lá um tchauzinho e vai para o Real Madrid. Infelizmente, essa é a situação. Tá? O Thiago Veduato pergunta como é que está a situação do Pérez devido às contas reprovadas. Isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido, Thiago. Ainda vai ser tem uma comissão que vai analisar isso, e, enfim, até que isso chegue à votação no Conselho, ainda impossível impeachment. No caso não seria impeachment, né? O que foi pedido foi a expulsão dele. Até que chegue essa votação da expulsão do Pérez, ainda demora bastante tempo, tá? Ele ainda tem tempo para articular politicamente ali, porque é um processo político, tá, gente? Não se mudam, não tem nada de técnico nisso, é uma coisa política, e o Pérez vai ter que articular politicamente para não perder o cargo. O Bruno Souza mais uma pergunta, por que está no Facebook? O Bruno, problemas técnicos com o YouTube, tá? Infelizmente, hoje o YouTube nos deixou na mão. O Nelson Guares, que disse que vai ser 2-0 para o Santos. O Marinho de Iguape, o Robinho volta? Não volta. Enfim, a Vila tem que lotar, 15 mil é muito, vergonhoso ter 10 mil. Eu concordo com você, viu, Marinho. 10 mil é pouco para esse jogo, mas eu não estou achando que vai ser muito mais que isso, não. Aliás, vou falar um negócio de ingresso aqui, enfim. Já acho uma coisa bem interessante, até para vocês pensarem um pouquinho e tal. O José Alves pergunta se o Santos vai fazer algum amistoso nessa parada. Não, Zé, por enquanto não tem nenhum programado, não. O John Leno, o Santos pede alguma contratação? Ele escreveu contração, eu estou supondo que ele queira dizer contratação. É isso, o John Leno? O seu Pérez disse, a propósito, viu? O Pérez disse semana passada que ainda quer contratar um lateral direito, que seria um lateral direito para reserva do Vitor Ferraz, e e um atacante para substituir o Rodrigo, porque o São Paulo considera que o Marinho não é um substituto para o Rodrigo. Então, tem essas duas possibilidades agora, mas não deve ser para já, não, tá? Então, você pergunta se o Santos está perto de alguma contratação? Não, perto não está, mas vai trabalhar para trazer mais 2 nomes. O Flávio Santos, mais um, fala: estou no YouTube esperando vocês. Ô, Flávio, o YouTube, infelizmente, deixou-nos na mão hoje. Problemas técnicos com o YouTube. Boa noite ao Márcio Barbar, que é de Santo André. O João Luiz Neto, é isso mesmo, o João vai ter homenagem ao Rodrigo. O Vinícius Dias, o Roberto Diomedes da Bolton chega quando? Não se sabe. Ele recentemente falou que chega em breve, mas esse em breve ninguém sabe. Enfim, era para ter vindo, né? Esse em breve, não sei, sinceramente não sei, tá? O Adílio Ramos pergunta se renovaram com o Thailson. Não renovaram ainda, enfim, não renovaram, tá? Dizem que está avançando, né, galera? Mas eu não sei. O Santos é tudo muito demorado, né? O Eliton Cauê, mais um pergunta Robinho. Não tem nada de Robinho. Enfim, o Robinho toda hora aparece alguma coisa. É impressionante. Não tem nada de Robinho. Joandro Silva, também de nossa Bahia, boa noite para você, que é a terra dos meus pais. Eu já falei para o Joandro aqui, é a terra dos meus pais. São de lá, conheço lá, é uma terra muito legal. O Bruno Souza diz que viu uma notícia que o Santos está sondando o Roger Guedes. Bruno, isso é coisa velha. O Pérez já falou de Roger Guedes, mas Roger Guedes é um jogo muito caro. E tem vários outros clubes do Brasil interessados, então não se anime muito não, tá? O Rogério Cunha precisa de um atacante porque o Uribe não é tudo isso. O Rogério, lógico, respeito a sua opinião sobre o Uribe, enfim, mas o Santos quer um ponta, o Uribe é centroavante, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Santos, segundo o Zé Carlos Pérez, o Santos vai atrás ainda de contratar um ponta para jogar na posição do Rodrigo, tá? Não tem nada a ver com o Uribe é centroavante. O Robson Martins é mais um que estava no YouTube, é de Niterói, mais um para quem eu peço desculpas, Robson, porque o YouTube está
não nos permitiu fazer o programa hoje lá, enfim, coisas de tecnologia. O João Mendes, pergunta da renovação do Gustavo Henrique, dizem, eu falo dizem porque as coisas no Santos são complicadas, dizem que está próxima, mas esse está próxima faz algumas semanas que está próximo e não sai, né? Enfim. O Alifer Souza, como eu faço para acompanhar no YouTube as outras lives? O Alifer, é o seguinte, a gente faz, só rapidinho para quem não sabe, para explicar, a gente faz segundas, quartas, normalmente, né? Segundas, quartas e sextas aqui no Facebook, terças e quintas no YouTube. Hoje, infelizmente, não pudemos fazer no YouTube por um problema técnico, por isso viemos para cá. Mas normalmente terças e quintas, e geralmente as quintas, com a presença da Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Santista, a nossa colunista. E aí as lives que a gente faz no Facebook, a gente publica na sequência no YouTube. Tá tudo no YouTube, tá? Se você procurar nosso canal no YouTube, você vai ver essa live mesmo, esse programa mesmo que nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco, assim que acabar, a gente publica no YouTube, tá? O Leonardo Góes pergunta se o Jobson nunca vai estrear. Ô, Leonardo, aí a coisa é com o Sampaoli. Enfim, ele está lá, está à disposição. Agora, ele vai estrear no dia que o Sampaoli quiser que ele estreie. Agora, quando será, eu não sei. Aí só perguntando para o Sampaoli mesmo, tá? Aliás, até gostaria de perguntar isso. Se o Sampaoli der entrevistas, eu gostaria de perguntar isso para ele. O que ele pretende fazer? Não gostou do Jobson? Enfim, não sei. Aliás, é mais um. Luiz, estou respondendo aqui ao Luiz Candeloro. Me desculpa, Luiz, é que eu botei a tela meio longe aqui, eu sou meio cegueta. Ele mais um que pergunta, por que não põe o Jobson para jogar? Não sei, acho que não. Eu suponho, pela experiência que eu tenho cobrindo futebol, nunca joguei futebol profissionalmente, óbvio, mas tenho 20 anos de cobertura de futebol. Normalmente, quando isso acontece, é porque o treinador não está satisfeito com o rendimento do jogador no treino, né? Não sei, pode ser isso, sinceramente. Aí tem que perguntar para o Sampaoli. O Sampaoli é um cara muito sincero nas respostas, né? Se alguém perguntar, né, o Sampaoli só dá, para vocês saberem, o Sampaoli só dá entrevistas depois dos jogos, né, aquelas coletivas ali no estádio. Alguém precisa perguntar para ele, escuta, Sampaoli, o Jobson não joga? Por quê? Eu, sinceramente, gostaria de saber. Vou tentar fazer com que alguém pergunte isso para o Sampaoli, tá? Por que o Jobson não joga? Sim, eu não sei. A minha resposta é não sei. O Jefferson de Paula, por que o Caio Jorge não joga mais? O Jefferson é a mesma coisa. O Caio Jorge não joga porque o Sampaoli não escala. O Sampaoli acha que ele não deve jogar. Agora, com o Uribe, então, é que ele vai jogar menos ainda, tá? Enfim, o Marco Reus, ele elogia a contratação do Soteldo, diz que é a melhor contratação do ano. Você vê, né, o Marco? Você vê como a torcida, e eu sou crítico da torcida mesmo, não tenho, eu sou torcedor, mas sou jornalista, a torcida é muito apressada muitas vezes. Você vê que o Soteldo, nas primeiras semanas, a gente faz aqui o programa e a gente abre o canal para vocês falarem, claro, desde que seja com bom nível, sem palavrão, sem xingamento, esculachavam com o Soteldo. Não joga nada, é uma porcaria, é um novo Emir Hernandes, é um novo não sei o quê. Enfim, tem que dar um pouquinho de tempo para o jogador se acostumar, entender como é que joga, como é que joga o time, etc. e tal, tá? Agora que ele já está mais adaptado, ele está jogando um bom futebol, um bom jogador, jogou bem contra o Atlético Mineiro, agora na Vila, eu achei que fez uma ótima partida, enfim. O Thiago Veduato, que o Santos precisa urgente de uma ação para encher a Vila para Pacaembu. Olha, eu vou falar sobre isso, Thiago, rapidinho. Você me deu um bom gancho para fazer uma observação. A gente publicou hoje no Diário do Peixe uma matéria, é que eu vou fazer uma crítica assim ao Zé Carlos Pérez. Eu sei que ele não gosta da gente, do Diário do Peixe, infelizmente, porque a gente elogia quando a gente deve elogiar e critica quando... Por quê? Vocês sabem que o Pérez aumentou, o Santos, né, claro, o Pérez aumentou os preços dos ingressos no jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, o da Copa do Brasil. O Santos aumentou, muitos de vocês reclamaram, e na minha opinião, com razão, porque para mim, e eu disse isso semana passada, na terça-feira do nosso programa no YouTube, eu disse que era um erro, porque, na minha opinião, claro, porque o Santos é um clube que não enche o estádio frequentemente, muito pelo contrário, o Santos é um time que tem dificuldade de encher o estádio, como o próprio Thiago Veduato aqui falou, o Santos precisa de uma ação para encher a Vila Pacaembu. Realmente,
O Santos precisa de uma ação para encher a Vila do Pacaembu. Aí, na véspera de um jogo importante, o Pérez aumenta o ingresso, ou seja, que é uma ação para afastar o público. Ao invés de fazer uma ação, viu, Thiago? Ao invés de fazer uma ação para chamar o público, ele fez uma ação para espantar o público, né? Porque aumentar ingresso não atrai público nenhum, pelo contrário. E aí o Pérez, claro que ele fez isso porque ele queria aumentar a arrecadação, é normal, o Santos precisa mesmo aumentar a arrecadação, só que, assim, tem que ter inteligência. Não é, eu quero arrecadar mais, vou botar o ingresso a R$1.000. Não vai ninguém, não arrecada nada, né, gente? É só pensar um pouco. E ele deu uma desdenhada do Ceará. Eu achei uma coisa desnecessária, deselegante da parte dele, porque o Ceará, vocês vão lembrar, o Ceará contra o Santos botou lá mais de 50 mil pessoas no Castelão, né? O jogo em que o Santos ganhou de 1-0 o gol do Eduardo Sacha. Tinha mais de 50 mil pessoas no Castelão, uma coisa linda, né, gente? Você jogar, claro, é um estádio grande, e você jogar com 50, 55 mil pessoas, não lembro exatamente o público, é uma coisa muito legal. Só que o Pérez deu uma desdenhada, falou uma coisa assim, mas também ingresso a R$10, né? Desdenhou, porque como se dissesse assim, por R$10 qualquer um enche, o Santos não pode fazer jogo a R$10. Pois bem, gente, o que acontece? Publicamos hoje no Diário do Peixe uma nota muito interessante sobre isso, dizendo o seguinte: o Ceará, nesse jogo, claro que tem a ver, claro que tem que levar em conta questão de aluguel de estádio, tudo bem, tem umas imperfeições, mas mesmo assim vale o raciocínio. O Ceará, nesse jogo contra o Santos, ele teve de lucro R$368 mil de lucro. E o Santos, no jogo contra o Atlético, esse jogo, claro que eu estou me referindo ao jogo do Pacaembu, da Copa do Brasil, que teve ingressos caros. O Santos lucrou R$287 mil. Certo? Então, o Santos lucrou R$80 mil a menos, 81 mil, para ser mais preciso. O Santos lucrou, não é arrecadação, é lucro. O Santos teve R$81 mil a menos de lucro do que o Ceará. Então, o Ceará não está tão errado assim de colocar o ingresso a R$10. Não sei o que vocês acham. Mas se o Ceará teve um lucro maior do que o Santos teve cerca de 16 mil pessoas no Pacaembu, que é uma vergonha, é menos da metade. Gente, é menos da metade da capacidade do estádio. Você jogar aí, o Sampaoli reclamou com razão, mas acho que parte da culpa é do presidente do Santos, que aumentou o ingresso numa hora que não é para aumentar ingresso, né? Uma hora que é para chamar o público. E ele deu essa desdenhada no Ceará, que eu acho uma coisa chata, porque tem aquela coisa de dar uma... Não quero acusar, não estou acusando o Pérez de nada, não, mas sempre tem aquela coisa da gente aqui do Sul, e eu posso falar à vontade que eu sou filho de baianos, de dar uma desdenhada em quem é do Nordeste. Nordeste é pobre, R$10, qualquer R$10 entra no estádio. Gente, o Ceará lucrou mais do que o Santos. Então, se o negócio é falar de grana, né, na grana o Ceará também se deu melhor, tá? Então, para mim, isso aí escancara ainda mais um erro, na minha opinião, um erro de estratégia da diretoria do Santos de ter aumentado os ingressos para o jogo contra o Atlético da Copa do Brasil, quando, na verdade, ela devia abaixar para botar 35 mil pessoas no Pacaembu. Enfim, já foi, claro, mas aparentemente, eu gostaria que a diretoria repensasse isso, mas não sei se vai repensar, tá? Tem uma crítica aqui a mim, pessoalmente, enfim, a Vera Lima está dizendo que live com o Matheus, que sou eu, no caso, é perda de tempo, conteúdo fraco, mais abraço que o Maguila, bons tempos do Maguila, gostava do Maguila, e dicção horrível. Ô, Vera, enfim, é o que temos para hoje, tá? Se você não gosta, fique à vontade. Eu estou lendo a sua crítica, porque é uma crítica, como eu disse, isso aqui é para provar que a gente lê a crítica. Se for uma crítica com educação, sem ofensa, eu leio, não tem problema nenhum. Não gosta de mim, infelizmente, fazer o quê? A minha dicção é essa mesmo, é ruim mesmo, vamos com o que temos, tá? E os abraços já acabaram, eu estou dando informação neste momento, tá? Caso você não tenha pego aí a informação, tá certo? Mas é o que temos para hoje. Amanhã, ô Vera, não fique triste não, amanhã vem gente melhor que eu, prometo, tá? Enfim, o José Prati, tem uma discussão aqui, teve um companheiro aqui que eu perdi, que perguntou a minha opinião sobre Vanderlei ou Everson. Eu vou dar a minha opinião rapidinho, até porque já estão me xingando, não, mas estão reclamando que eu não dou informação, embora eu já tenha dado várias aqui, mas a minha opinião, eu
prefiro, já disse isso antes, prefiro o Everson, apesar dele ter cometido alguns erros meio, enfim. Na verdade, eu gostaria de uma mistura do Everson com o Vanderlei, mas isso não é possível. Porque eu acho que aquele primeiro gol do Atlético Mineiro lá no Pacaembu, acho que o Everson vacilou, tá? Mas, enfim, vamos lá. Lembrando que o Santos joga amanhã, é importante, o Santos joga amanhã, que é quarta-feira, contra o Corinthians na Vila. O Santos não vai ter o Lucas Veríssimo, tá? O Lucas Veríssimo tomou o terceiro cartão amarelo, ele não joga, quase, embora o Sampaoli goste de surpreender, aí nesse caso é bem provável que a dupla de zaga, que joga com dois zagueiros, que seja o Gustavo Henrique e o Aguilar, né? Acho difícil sair disso. Além disso, vocês sabem, o Santos não vai contar nem com o Delis Gonzalez, que está com a seleção do Paraguai, nem com o Cueva, que está jogando com a seleção do Peru. Eles vão jogar a Copa América, assim como o Soteldo, que vai defender, foi convocado de última hora, vai defender a seleção da Venezuela, mas o Soteldo, o Santos conseguiu que ele não fosse adiar um pouquinho a apresentação dele. Então, o Soteldo só se apresenta a seleção da Venezuela na quinta-feira, com isso ele joga amanhã. Se será titular, aí é uma outra história, porque o Sampaoli, cada dia... Eu sei que vocês, às vezes, ficam um pouco incomodados com a gente, porque a gente não dá o time, mas é muito difícil, gente. O Sampaoli, ele esconde o time, até dos jogadores, se vocês querem saber. O que aconteceu? O Sampaoli, ele vinha definindo o time na véspera do jogo. Ele não anunciava para a imprensa, mas ele definia, informava os jogadores, quem ia jogar tal. E aí começou a vazar, porque sabe que nós jornalistas adoramos um vazamento, né? E começou a vazar, então a gente começou a publicar nas vésperas do jogo quem ia jogar. E o Sampaoli acho que ficou meio irritado com isso e mudou a estratégia. Agora ele não fala nem para os jogadores quem vai jogar. Então, nós estamos na véspera do jogo, nem os jogadores, certamente, nem os jogadores sabem quem vai jogar, tá? Os jogadores só vão saber amanhã quem vai jogar. Então, se os jogadores não sabem, que dirá nós, né? Enfim, que dirá nós que não estamos lá dentro. Então, é muito difícil saber qual é o time. Eu, por exemplo, acreditava que no domingo jogariam o Marinho, o Soteldo e o Uribe. O Sampaoli não escalou o Uribe. O Uribe jogou 2 jogos, jogou contra o Ceará, jogou contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E eu imaginei que o Uribe teria uma sequência, não teve. Então, amanhã é difícil saber se o Soteldo vai ser titular, se o Marinho vai ser titular, se o Uribe, enfim. A gente não sabe quem vai jogar, a gente só sabe que o Lucas Veríssimo está fora, e a gente sabe que o Santos, mais uma vez, não vai contar com o Delis e o Cueva, e também com o Rodrigo, caso alguém tenha chegado aqui... Caso alguém tenha chegado atrasado aqui, não ouviu falar, o Rodrigo não joga, não tem a menor possibilidade, ele vai apenas fazer ali um tchauzinho, vai dar um tchauzinho, ele vai dar uma entrevista de despedida amanhã, durante o dia, e vai dar um tchauzinho para a torcida no intervalo, enfim. Tá? O Edinaldo Mangueira pergunta se será que vai lotar, acho que não. Estou achando que vai ficar na casa dos 10, 11 mil, enfim, vamos ver. O Robson Martins, por que 11 dias de folga? Bom, essa pergunta tem que ser feita para o Sampaoli, né? Foi decidido pelo Sampaoli, o Santos vai ficar mais ou menos um mês sem jogar, vai ter aí, não lembro se são 10 ou 11 dias de folga, enfim, é uma decisão do Sampaoli, a gente não difícil, cara, vocês sabem, eu tenho muita coisa boa para falar do Sampaoli, acho o trabalho dele excelente no Santos. Agora, ele é muito fechado, né? Ele é muito fechado, ele não fala com a imprensa, salvo na coletiva pós-jogo. Aí, por exemplo, tem essa questão da folga, a gente não sabe. Enfim, não houve nenhuma justificativa. Enfim, uma decisão. A única coisa que eu posso dizer para vocês é uma decisão do Sampaoli. Agora, porque é só perguntando para ele mesmo, tá? Enfim. O Bruno Souza pergunta se o Roger Guedes pode vir ou esquece. Bruno, eu esqueceria, tá? Eu sei que é um bom jogador, aliás, eu acho que cairia bem o Santos, mas o Bruno é um jogador que ganha um salário muito elevado na China. Eu sei que
ele está negociando lá, tá para se livrar lá da China, que, aliás, todo mundo que vai para a China, depois de um tempo, quer se livrar de lá. Impressionante, né? Enfim, mas mesmo assim, o salário dele é muito alto. E, além disso, eu já falei, sempre que me pergunto de Roger Guedes, eu falo a mesma coisa. Vários outros clubes do Brasil estão de olho no Roger Guedes, né? Então, não é um jogador que, se sair lá da China, o Santos vai lá, é o único que vai lá conversar. Não é. Então, eu acho difícil, porque o Santos enfrentaria uma grande concorrência. Não é impossível. Não vou dizer aqui, assina embaixo, ele não vem nunca. Mas acho bem difícil pela questão financeira. Mas é um bom jogador. Eu acho que o Roger Guedes seria um jogador que faria bem ao elenco do Santos, tá? Enfim, gente, é isso, tá? Vocês me desculpem mais uma vez, vou pedir desculpas, porque estamos aqui meio no improviso. Como vocês sabem, às terças-feiras a gente faz sempre a nossa live no YouTube. Hoje, infelizmente, tivemos um problema, até a gente passou um tempão tentando viabilizar o programa no Facebook, não no YouTube, não foi possível. Enfim, peço desculpas mais uma vez, começamos com atraso. Hoje foi um dia complicado, tá? Um abraço para o Reginaldo Castro, que fala de Foz do Iguaçu. Enfim, o Alessandro Andrade, mais um. Tem alguma informação do Robinho? Não, não tem. A única informação do Robinho não é a informação do Robinho no Santos, é a informação do Robinho em Santos. O Robinho está em Santos, está de férias. Enfim, é isso. Tá? Está de férias em Santos, ou pelo menos estava, tá? Enfim, gente, me desculpem mais uma vez pelo transtorno, hoje realmente foi complicado. Eu só fiz aqui, vim aqui para o Facebook só para dar uma satisfação, para ter um programa certo, o ideal era ter feito no YouTube, e eu espero que na quinta-feira, às 19h30, a gente faça no YouTube. Espero que o YouTube não nos deixe na mão e que a gente consiga fazer a live possivelmente com a presença da Isabel Nascimento, do canal Imparcialmente Transita, tá certo? Gente, desculpa mais uma vez, a quem não gosta de mim, desculpe, amanhã ou quinta-feira vem gente melhor que eu, fiquem tranquilos, um abração, vamos torcer, amanhã, quarta-feira, vamos torcer por uma grande vitória do Santos, até porque, gente, o Santos, lembrando, o Santos pode até terminar o campeonato, essa fase pré-Copa América na liderança do campeonato. Se o Santos ganhar, o Palmeiras perder o seu jogo, o Santos passa o Palmeiras. Claro que o Palmeiras vai ter um jogo a menos, tem aquela coisa do jogo com o Botafogo, mas, enfim, é sempre bom ver o time no topo da tabela, né, gente? Então, ainda mais o Santos, que é um time que tem dificuldades financeiras, seria bem legal. Então, vamos torcer por uma grande vitória amanhã no Clássico e quinta-feira, espero, no canal estaremos de volta com o Boletim do Diário do Peixe. Um abração e até a próxima.